Neste vídeo vamos ver o cálculo do salário do trabalhador com suas vantagens e deduções e realizando o preenchimento de um contra-cheque. Inicialmente, conforme o tipo de trabalho, o salário poderá ser acrescido de um percentual referente aos adicionais noturno, de periculosidade ou de insalubridade. E conforme as atividades desempenhadas durante o mês, e ainda conforme o contrato de trabalho, poderá receber horas extras e descanso semanal remunerado referente a estas horas extras, comissão e descanso semanal remunerado referente às comissões recebidas, ajuda de custo e outras vantagens variáveis, diárias, gorjetas, gratificações e prêmios. Ainda no contra-cheque mensal, podemos encontrar salário família, salário maternidade, outros benefícios sociais. Esses benefícios, entretanto, são pagos pelo governo. A empresa antecipa o funcionário ou a funcionária e depois desconta de suas obrigações com o governo. E ainda, uma vez por ano, temos férias e abono de férias e 13º salário. Agora, sobre estas verbas calculadas, vão incidir descontos, alguma antecipação recebida, o percentual referente ao vale-transporte, se for o caso, contribuição previdenciária, a parte do empregado, e imposto de renda retido na fonte, se for o caso. Esses dois valores aqui, INSS e imposto de renda, são recolhidos pela empresa e repassados ao governo. Só um parêntese. Dessa folha de pagamento relativa ao empregado, a empresa deve recolher ao governo a contribuição previdenciária, a parte do empregador, e o fundo de garantia, o FGTS, em nome do empregado. Vamos descer o nosso recibo de pagamento de salário e começar os nossos cálculos e preencher a nossa folha de pagamento referente ao nosso funcionário. Neste recibo temos a identificação da empresa e do funcionário, depois código e a descrição da vantagem ou do desconto, em seguida a referência, tantas horas, tantos dias, qual percentual, e aqui à direita os vencimentos e os descontos. E na parte inferior no rodapé, o total dos vencimentos, total dos descontos, o valor líquido a receber e numa última linha, o salário base considerado para os cálculos, salário de contribuição do INSS, base de cálculo para fundo de garantia e o fundo de garantia depositado no mês. Ainda a base de cálculo para imposto de renda retido na fonte e a faixa do imposto de renda retido na fonte. Primeiro vamos fazer a determinação do salário base para depois prosseguirmos com todos os demais cálculos. O nosso trabalhador foi contratado por um salário inicial de R$ 2.387,00. Vamos fazer o registro aqui no Olerite. Salário igual a 2.387. Antes de prosseguirmos, vamos ver como é que funciona aquela história dos adicionais. Aqui temos o nosso salário inicial, que pode receber o adicional de periculosidade, adicional de insalubridade ou nenhum adicional. Após este filtro inicial, digamos assim, apenas uma dessas alíquotas ou nenhuma alíquota poderá se agregar ao salário e dar origem ao salário base. A regra geral é que o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade não se acumulam. Se a natureza do trabalho tiver os dois adicionais, o trabalhador irá escolher qual adicional irá incorporar ao seu salário. Após a definição do salário base, é que serão definidas o valor da hora diurna e o valor da hora noturna, bem como o valor das respectivas horas extras. Mas antes de prosseguirmos com os cálculos, vamos ver sobre a insalubridade. A insalubridade é devida a um empregado que trabalha em ambiente considerado insalubre, isto é, que oferece risco à saúde, e são considerados agentes insalubres: ruído, calor, pressão, vibração, frio, umidade, poeira, agentes químicos e agentes biológicos.
A NR15 define os critérios de caracterização e limites de tolerância. E o salário é agregado com um percentual de 10, 20 ou 40%, conforme o grau de insalubridade. E agora, periculosidade. A periculosidade é devida ao empregado que trabalha em condições que oferecem risco de vida. Exemplos de atividades em condições de periculosidade: trabalho com explosivos, inflamáveis, substâncias radioativas, energia elétrica, transporte de valores e outros desta natureza. A NR16 é que define sobre estas atividades. Agora, no caso de adicional de periculosidade, um percentual de 30% é agregado ao salário. No nosso exemplo, o trabalhador fará jus ao adicional de periculosidade. Vamos acrescer, portanto, 30% ao salário inicial e encontrar 30%, 716,10. Logo, salário base é igual a 3.103,10. Vamos voltar ao nosso contra-cheque e preencher estes valores. Adicional de periculosidade, somatório, 3.103,10. Este aqui será o nosso salário base. O próximo tópico é verificar se o nosso trabalhador teve horas extras no mês. Esta hora extra representa o tempo trabalhado além das horas diárias previstas. E a legislação prevê os seguintes acréscimos mínimos para a hora extra trabalhada: 50% sobre a hora normal de segunda a sábado e 100% sobre a hora normal nos domingos e feriados. Agora, antes de calcularmos a hora extra, é necessário calcularmos o valor da hora normal do trabalho. O nosso salário base, como vimos, é 3.103,10. Para uma jornada diária de 8 horas, nós vamos considerar 220 horas por mês. E para uma jornada diária de 6 horas, a referência é de 180 horas por mês. O nosso trabalhador, exemplo, tem uma jornada de 8 horas por dia, portanto, 220 horas mensais. Neste caso, vamos dividir 3.103 por 220, vamos encontrar 14,11. Esta é a hora normal de trabalho. E agora vamos aos cálculos das horas extras. Verificamos que o trabalhador teve 10 horas extras de trabalho, sendo de segunda a sábado 6 horas e nos domingos e feriados 4 horas. Então, o valor da hora extra de segunda a sábado requer um acréscimo de 50% sobre a hora normal, de 14,11. Então, fazendo a conta, 14,11 mais 50% deste valor é igual a 21,17. E agora, como sabemos que foram 6 horas extras, de segunda a sábado, vamos multiplicar este valor e encontrar 127,2. Vamos lá para o nosso contra-cheque preencher esse valor. Hora extra de 50%, foram 6 horas, totalizando 127,02. E retornando aos nossos cálculos, hora extra nos domingos e feriados, 100% da hora normal. Fazendo a nossa conta, vamos encontrar a hora extra em domingos e feriados de 28,22. Como o nosso trabalhador fez 4 horas extras nos domingos e nos feriados, vamos fazer a multiplicação e encontrar vezes 4, 112,88. Vamos preencher esses dados no nosso contra-cheque. Aqui temos horas extras, 100%, 4 horas, 112,88. E a próxima vantagem é descanso semanal remunerado em relação às horas extras. Como o trabalhador trabalhou no seu descanso, fez hora extra, e não descansou, ele irá receber este tempo não descansado em valores. E esse descanso semanal remunerado é calculado pela fórmula DSR é igual valor das horas extras dividido
pelo número de dias úteis no mês, vezes o número de dias não úteis no mês. É claro que cada mês tem uma configuração. Nosso mês de referência é 31 dias, sendo 26 dias úteis e 5 dias não úteis. Então aqui DSR é igual, vamos ver o somatório das horas extras, 127,02 mais 112,88, dividido por 26, quantidade de dias úteis neste mês considerado, vezes 5, quantidade de dias não úteis. Vamos encontrar que o descanso semanal remunerado, referente às horas extras, é 46,13. Vamos levar esse valor para o nosso contra-cheque e fazer a anotação do valor correspondente. A próxima vantagem será a comissão. Comissão é uma recompensa, na maioria das vezes financeira, oferecida pela intermediação de negócios ou cumprimento de metas ou objetivos definidos previamente, com o intuito de incentivar os resultados comerciais da empresa. A comissão é um valor pago ao empregado vendedor em termos percentuais, podendo ser variável. Nesse mês, o nosso trabalhador recebeu 1% de suas vendas realizadas, que totalizaram as vendas 30 mil. Comissão é igual a 1% de 30 mil, que é igual a R$300. Vamos lá para o nosso contra-cheque, fazer o registro. Comissão R$300. Sobre a comissão também incide o descanso semanal remunerado, calculado conforme o descanso semanal remunerado para as horas extras. Aqui está a fórmula. Descanso semanal remunerado é igual a comissão dividido por o número de dias úteis do mês, vezes número de dias não úteis. Trazendo os números para a fórmula, vamos encontrar DSR igual a 300, dividido por 26 vezes 5. Resultado, 57,69. E esse valor vem aqui para o nosso contra-cheque. Descanso semanal remunerado, 57,69. Mais uma vantagem que temos é a nossa ajuda de custo, que é um pagamento feito pelo empregador para cobrir despesas do empregado para o desempenho das atividades relacionadas ao seu trabalho. Nessa categoria de ajuda de custo estão mudanças, viagens, gastos em reuniões especiais de trabalho, deslocamentos relativos à atividade laboral. E o nosso trabalhador recebeu uma ajuda de custo por deslocamento realizado em decorrência de uma atividade do trabalho no valor de R$250. E vamos fazer esse registro no contra-cheque. A próxima vantagem que vamos relacionar é o salário família, que é um valor concedido pela Previdência aos empregados com filhos menores de 14 anos. E ele é pago pela empresa, que depois compensa no que ela vai dever para o governo. O valor é de R$ 59,82 por dependente menor de 14 anos. Só que tem um detalhe, ela é devida aos segurados que têm uma remuneração mensal inferior a R$ 1.754,18. Ao retornarmos ao nosso contra-cheque, verificamos só de olhar, o vencimento do nosso trabalhador ultrapassa esse valor. Então, no caso, o salário família, embora ele tenha 4 dependentes, não faz jus ao salário família. E só para fechar esta parte das vantagens e dos benefícios sociais, vamos falar do salário maternidade. O salário maternidade é um valor concedido pela Previdência à segurada do INSS por um prazo de 120 dias, com início entre 28 dias antes do parto e a data de nascimento da criança. Encerramos as principais vantagens incluídas aqui no contra-cheque e agora vamos passar aos descontos. O primeiro desconto que vamos abordar é o Vale Transporte. Parece que temos uma dúvida? Mas se é uma vantagem, por que no meu contra-cheque é desconto? Boa pergunta.
é o seguinte: o empregador ele complementa o valor pago pelo funcionário naquilo que exceder 6% do seu salário nos seus deslocamentos casa, trabalho, casa. E como é operacionalizado? A empresa entrega o Vale Transporte ao funcionário para os seus deslocamentos durante o mês e daí desconta 6% do salário sem os adicionais. E agora algumas observações. É o funcionário que solicita o seu Vale Transporte. Ele não é pago em dinheiro, e sim em Vale Transporte. Os deslocamentos casa-trabalho-casa devem ser realizados em transporte coletivo público. Idas e vindas com carro próprio, Uber ou carona não tem direito. E o nosso funcionário faz jus ao Vale Transporte. Portanto, a empresa vai entregar os vales para todo mês, mas em compensação vai descontar 6% do salário base deste funcionário. E o desconto do Vale Transporte é igual a 6% de 2.387, que é igual a 143,22. Vamos lá para o nosso contra-cheque e preencher esta informação. Vale Transporte, 143,22. Agora, na coluna dos descontos. Outro desconto previsto é a contribuição previdenciária. Esta contribuição é feita em duas partes. Uma parte devida pelo empregado e a outra parte devida pelo empregador, digamos assim, que complementa a parte do empregado. Neste vídeo vamos calcular a parte do empregado, que vai compor o nosso contra-cheque. Inicialmente, é importante determinarmos o salário de contribuição do INSS, que é a base de cálculo para esta contribuição previdenciária. Estas duas tabelas mostram os itens do contra-cheque que integram ou não integram o salário de contribuição. Aqui com o cabeçalho amarelo, integram o salário de contribuição e com o cabeçalho vermelho não fazem parte do salário de contribuição. Então vamos lá para o nosso contra-cheque, somando todos esses valores, não vamos incluir ajuda de custo. Aqui estão nossas parcelas e vamos encontrar o resultado de R$ 3.746,82. Este é o salário de contribuição do INSS. Vamos retornar para o nosso contra-cheque e registrar esse valor aqui no rodapé do contra-cheque. Mas agora, precisamos descobrir qual é, afinal, a contribuição devida pelo empregado. Mas para isso vamos precisar fazer uso da tabela do valor da contribuição em função do salário e da contribuição. Aqui está a tabela. E vamos ver onde o salário de contribuição se encaixa. Aqui, nesta faixa, onde a alíquota é 12% e ali um valor a deduzir do resultado encontrado. Então a nossa contribuição é igual a 12% de 3.746,82 menos a dedução de 96,94, que é igual a 352,68. Voltando para o nosso contra-cheque e fazendo o registro correspondente, vamos anotar aqui: contribuição previdenciária, parte do empregado, 352,68. Essa contribuição ela é retida pela empresa e repassada ao governo. Próximo desconto a ser feito no contra-cheque do trabalhador é o seu imposto de renda retido na fonte e que depois também é repassado ao governo. Para o cálculo do imposto de renda retido na fonte é necessário, contudo, determinar a base de cálculo para esse desconto. E esse valor também está incluído aqui no rodapé do contra-cheque. A base de cálculo é igual à receita bruta menos as deduções. E nas deduções vamos encontrar a contribuição previdenciária, a quantidade de dependentes multiplicada por um valor e outros descontos e benefícios não tributáveis. Então vamos à determinação da base de cálculo para o imposto de renda retido na fonte. Fazendo o somatório de todos esses valores, vamos encontrar 3.996,82 menos benefícios não tributáveis, no caso a nossa ajuda de custo no valor de R$ 250,
menos também a contribuição previdenciária, no valor de 352,68. Vamos retornar aqui para a nossa conta. Agora a dedução com dependentes. Observamos que o nosso trabalhador possui 4 dependentes. E retornando aqui para a nossa conta, vamos fazer a multiplicação 4 vezes 189,59, que é a dedução por dependente para fins de imposto de renda. E finalmente, a dedução do vale transporte, 143,22. Fazendo todo esse somatório e aquela multiplicação, vamos encontrar 2.492,56, que é a base de cálculo para fins de imposto de renda retido na fonte do nosso trabalhador. Base do imposto de renda, 2.492,56. E finalmente, vamos ao cálculo do imposto devido. Vamos baixar aqui a nossa tabela com as alíquotas. Recordando a nossa base de cálculo, 2.492,56. Observamos que ela se encontra nesta faixa, a faixa 2. Aqui o imposto de renda corresponde a 7,5%, com a dedução de 158,40%. Fazendo essa conta, vamos encontrar o imposto de renda retido na fonte para esse trabalhador de 28,54%. E finalmente, já temos todas essas informações, agora vamos fechar aqui com o nosso total dos vencimentos. O total dos descontos e, por fim, o valor líquido a receber para esse trabalhador. Isso dá para o nosso trabalhador um valor líquido de R$ 3.472,38. E fechamos o nosso contra-cheque do trabalhador. Agora vamos finalizar o preenchimento do rodapé, destacando a base de cálculo do fundo de garantia e o valor do fundo de garantia do trabalhador que será depositado nesse mês. A empresa tem a responsabilidade de depositar mensalmente o FGTS em nome do empregado. E esse FGTS é um percentual sobre o salário bruto do trabalhador, excluindo-se a ajuda de custo e alguns benefícios sociais. O valor do FGTS a ser depositado, a base de cálculo, é o salário bruto, R$ 3.996,82, menos, no caso deste contra-cheque, ajuda de custo de 250. Fazendo a subtração, encontramos 3.746,82. Registrando o valor aqui no nosso rodapé. E agora calculando o valor a ser depositado pela empresa, que corresponde a 8% da base de cálculo do FGTS, vamos encontrar o resultado de 299,75. Este valor será depositado pela empresa lá na Caixa Econômica em nome do empregado. Então, nesse vídeo nós preenchemos um contra-cheque apresentando alguns cálculos. Agora, nem todos os contra-cheques possuem esta configuração, conforme a natureza do trabalho e as vantagens e benefícios que recebe e os descontos que tem. Bons estudos e bom trabalho!